Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Essa é mais uma videoaula do nosso sistema de videoaulas em Geologia Sedimentar, no módulo Geologia Geral. Hoje a gente vai discutir o conceito de ciclo das rochas, entender um pouco esses processos de plutonismo e vulcanismo, o intemperismo, a erosão e a deposição, a litificação de rochas sedimentares, o metamorfismo e a fusão de rochas. Bom, o ciclo das rochas é um conceito que é imperfeito, né? O ciclo das rochas não é completo. Existem tendências de longo prazo que não são ciclicidade, como a gente vai ver, mas ele é útil como ferramenta didática porque tem uma analogia com o ciclo hidrológico, né? O ciclo hidrológico da água evaporar dos oceanos, chover, circular nos rios e voltar. Parte dela entra em aquíferos, parte fica acumulada como gelo, mas tem um processo de circulação. Nas rochas a gente tem uma coisa análoga, que é aqueles 3 tipos de rocha que a gente viu na aula passada, sobre materiais terrestres: rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares, tendo um processo que a partir de rochas ígneas, por erosão, transporte e deposição e litificação, você forma rochas sedimentares, e depois, aumentando a profundidade, você transforma essas rochas em rochas metamórficas. Se você levar as rochas metamórficas a condições de temperaturas ainda mais altas, elas podem fundir e voltar a gerar rochas ígneas. Como eu falei, esse processo não é perfeito, existem tendências de longo prazo, esses reservatórios têm grande estabilidade, mas no ciclo hidrológico também, né? O mar, os oceanos são um reservatório grande, só parte da água dos oceanos evapora e entra no ciclo, né? Mas aqui a grande diferença é que tem tendências temporais assim, de longo prazo. Então, vamos discutir primeiro o magmatismo, né? Como é que ele surge, qual que são os trends que estão associados a isso. As rochas, quanto mais profundo você está na Terra, a gente já viu isso antes, né? Maior a temperatura. A gente falou de estrutura interna da Terra, a gente mencionou um pouco disso. A temperatura aumenta com a profundidade, só que as rochas não necessariamente fundem porque a pressão aumenta também. Claro que o núcleo externo é líquido e tem uma certa quantidade de fundido na astenosfera, mas não é uma coisa dominante. Mas em algumas condições específicas, você pode fundir grandes volumes, sim, de material mantélico, e isso acontece quando você tem uma zona de subducção, que a gente já viu na aula de tectônica de placas. Isso traz minerais que têm hidroxila, que tem água na estrutura cristalina para profundidades grandes, e aí o metamorfismo vai fazer com que elas percam essa água, ela vira uma água líquida, e essa água líquida na astenosfera ou na litosfera vai baixar o ponto de fusão. Então você começa a gerar corpos magmáticos dentro do manto, fundidos, que vão se avolumando e conseguem subir por algumas estruturas. Esse é um jeito, né? E esses fundidos, esses magmas, se alojam na base da crosta, e podem até chegar à erupção na superfície. Agora, esses corpos magmáticos aqui são, como a gente já viu na aula passada, uma fusão de parte do manto, né? Fusão parcial. Essas rochas são policristalinas e quando você funde um sistema complexo químico desses, não é como fundir o gelo em água. A água tem a mesma composição do gelo. Aqui não, aqui a fusão parcial tira um extrato que tem uma composição diferente da rocha original e deixa um resíduo. E o que é isso? Bom, as rochas do manto, a gente já viu também, né, na aula de composição da Terra, são mais ricas em ferro e magnésio e são silicatos, mas mais pobres em sílica do que as rochas da crosta. A gente chama essas rochas aqui de ultrabásicas. Depois a gente vai ver numa aula de geoquímica isso, mas elas são pobres em sílica. Silicatos, mas não tão saturados em sílica quanto os silicatos que estão na crosta.
Quando você faz uma fusão parcial, o extrato que você tira disso tem mais sílica, mais cálcio, mais potássio, mais sódio, que estão em pequena quantidade no manto, menos ferro e magnésio do que o manto. Então, esse extrato, ele é menos básico, como a gente diz, né, tende a ser mais ácido. Então essa rocha que é ultra básica no manto gera fundidos que a gente chama de básicos, que é o basalto, não sei se alguém já viu, né? A rocha preta comum aí, usada como brita no interior de São Paulo e muitos outros lugares do Brasil, né? Composição basáltica, né? O basalto é uma rocha vulcânica, então essas são rochas com composição basáltica. Se alojam em diferentes níveis. E depois elas são submetidas ao processo de cristalização fracionada. Bom, aqui a gente viu que injetando água no manto você baixa o ponto de fusão. Outra forma de fazer fusão é você reduzindo a pressão. Então, num lugar em que as placas se afastam, como nas dorsais que a gente viu na outra aula, a astenosfera chega muito perto da superfície, ela tem uma temperatura alta, né, maior que 1300 graus, 1330. E perto da superfície, com essa temperatura, com pressões mais baixas, ela também funde parcialmente, gera magmas básicos que vão gerar os derrames e formar a crosta oceânica. Então esse processo aqui é um processo de magmatismo de arco, esse aqui é magmatismo de dorsal. Em outras situações você pode ter coisas que são fusão também por perda de pressão ou injeção de fluido em volumes menores. Esses dois são bem dominantes na Terra, principalmente esse aqui, né? Tá bom, então a gente gerou um material que é menos denso, que tem uma composição da crosta oceânica, se aloja na crosta, vai se acumulando. Por cristalização fracionada, da mesma maneira que ele não funde tudo ao mesmo tempo, esse magma ele vai cristalizar primeiro, quando chega a temperaturas menores, primeiro as coisas que são menos estáveis a temperaturas baixas. Então, ele vai te extraindo do magma primeiro as coisas que têm menos sílica e menos álcalis. E vai deixando resíduos no magma cada vez mais ricos em sílica e álcalis. Então você tem toda uma série de rochas magmáticas que se formam por esse processo de fusão parcial e cristalização fracionada, gerando os produtos que a gente vê na Terra. Só que, olha, essas rochas, que são os extremos dessa série, muito ricas em sílica, muito ricas em potássio e sódio, essas rochas são menos densas e tendem a formar uma crosta mais flutuante, que é a crosta continental. Ela dificilmente é reciclada de volta para o manto. Então existe um trend histórico, desde o Arquiano, desde o Adiano, de extração de materiais mais ricos em sílica e álcalis, que a gente chama de ácidos, formando uma crosta que tende a não se reciclar. Então, fora do ciclo das rochas que a gente vê, tem um processo de longo prazo de acúmulo de materiais ricos em sílica numa crosta flutuante continental. Como eles são reciclados? Bom, eles não entram em subducção lá para a astenosfera com muita facilidade. A reciclagem vai se dar pelos processos de erosão, né? E a crosta oceânica? A crosta oceânica ela pode afundar de novo na astenosfera, com certeza. Ela não é tão flutuante assim, ela tem uma composição básica, não tem uma composição ácida, né? Ela é menos rica em sílica e em álcalis. Então esse é um processo que não é cíclico, né? A gente já viu. A gente estava desenhando ali, né? Você funde o manto, funde a astenosfera, esses magmas se alojam em vários níveis, na litosfera, se alojam na base da crosta e por condutos podem chegar a fazer vulcões na superfície. Essa é uma forma de magmatismo de fusão que vem lá do manto. Mas você pode fundir crosta também. E como que você funde crosta? Eu desenhei aqui uma crosta espessada, né? Então imagina que você tem um ambiente de colisão continental, como a gente viu na outra aula. Essa crosta espessada aqui, ela certamente tirou coisas de uma certa profundidade rasa e levou a uma profundidade mais profunda. Uma profundidade maior, com a temperatura aumentando. E a crosta é rica em elementos que geram calor radiogênico, elementos radioativos. Então, se você espessar a crosta, se aumenta a produção de calor radiogênico.
E aí essas isotermas aqui, faixas de mesma temperatura, tendem a subir. Então, assim, em situações em que a crosta está espessada a mais de 40, 45 quilômetros, 50, 60, como a gente vê nos orógenos atuais, muito provavelmente você tem fusão parcial de crosta inferior. A gente vai ver que esse processo pode ser considerado, dentro de uma tendência de aumento de temperatura com metamorfismo, chega no extremo que funde. Então, lá no Himalaia tem baixa velocidade sísmica na base da crosta em vários lugares, que deve ser corpos de crosta fundida. Aqui, você já está fundindo um protólito rico em sílica e vai extrair um magma certamente rico em sílica da própria crosta. E se tiver condições, ele pode ser exumado e aparecer na superfície depois. São magmas de derivação crustal e não mantélica que existem em vários lugares do planeta, como rochas, né, cristalizadas. Bom, eu falei para vocês que essa crosta continental fica emersa e é difícil de reciclar, mas ela pode certamente gerar elevações grandes. Isso aqui é o flanco do Himalaia ali, na divisa da China com a Índia, em que alguns rios importantes estão descendo aqui, né? A gente tem o rio Brahmaputra descendo aqui, o Megda descendo ali. E eles estão concentrando águas de precipitação de chuva que estão agindo sobre um relevo com muita declividade. Então você tem montanhas com escarpas íngremes. E o que acontece aqui? Acontece que o ciclo hidrológico está causando a precipitação aqui na forma de neve nessa altura, mas em alturas mais baixas na forma de chuva. Essa precipitação na forma de chuva torna alguns elementos, alguns minerais instáveis. Então minerais podem sofrer dissolução ou hidrólise. Esses minerais que nessa temperatura e nessa pressão seriam estáveis se não fosse a presença de água, ficam instáveis e viram outros minerais, sofrem transformações químicas num processo que a gente chama de intemperismo químico. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, mais de uma, na verdade. Também a desagregação das rochas é o que a gente chama de intemperismo físico. E essas partículas e novos minerais, né, tanto minerais que já estavam lá, o quartzo, o feldspato, que viram partículas que podem ser transportadas, quanto minerais que se formam durante o intemperismo, se alteram os silicatos tradicionais ali da crosta para argilominerais, para óxidos. Esses minerais neoformados também são transportados. Eles são levados dali, são removidos. Então você tem um processo de denudação, de erosão, de redução da altura da montanha, porque você altera as rochas, fragmenta e remove. Então a gente tem 3 produtos no intemperismo, se a gente for pensar neles em termos do ciclo sedimentar. Você tem minerais resistentes, que ficam desagregados, são partículas normalmente na fração areia ou seixo, mas normalmente na fração areia. Minerais resistentes, o quartzo é o dominante. Minerais neoformados, que se formam durante o intemperismo. Os argilominerais e os óxidos são os mais importantes. E íons em solução. Nós vimos isso na aula passada, mas isso é importante para rediscutir no contexto do ciclo das rochas. Então esse rio está arrastando argila em suspensão, ele é barrento, ele está arrastando areia no fundo, saltando, que ele vai levar lá para a praia, e ele está levando íons em solução. A água não é uma água destilada, ela tem uma carga solúvel aí, né? A água não é salgada como a do mar, mas ela tem uma carga em solução. Esse processo de remoção desses materiais é um elemento chave no ciclo das rochas. Quer dizer, o ciclo das rochas opera na Terra porque tem um ciclo hidrológico promovendo a erosão e a retirada. Mas quando a gente pensa num ciclo desse tipo, a gente acaba não percebendo uma grande questão. Que esses processos não têm equilíbrio, não tem conservação de massa. Por que não tem conservação de massa? Porque não só
materiais desagregados, íons e tal, são levados daqui, como também o próprio processo de intemperismo fixa CO2 da atmosfera na forma de carbonatos, que são minerais neoformados nessas rochas alteradas. A chuva dissolve esses carbonatos, eles são levados em solução pelos rios. Então essa massa de íon bicarbonato, muito importante na Terra, muito mesmo. Na escala da sedimentação, ela é significativa. Com certeza, mais de 1/3 das rochas sedimentares da Terra são rochas carbonáticas. Então, é uma massa grande que é capturada da atmosfera. Esse é o principal processo de captura natural de CO2 da atmosfera, é o intemperismo de rochas básicas em montanhas. E esse bicarbonato é levado para os oceanos e pode precipitar como sedimento biológico ou químico. Biogênico, a gente chama. Então a gente está diminuindo a espessura da crosta continental, tirando massa da crosta continental e levando como sedimentos para as áreas marinhas. São fluxos importantes, eles não são pequenos, não, eles têm grande magnitude. E aqui é a mesma região, a gente estava olhando essa parte aqui do mapa, né? Então aqui é a frente dos Himalaias, aqui é o subcontinente indiano, aqui é o começo da península da Indochina, e esse é o rio Ganges, esse aqui é o Brahmaputra, e eles formam um grande delta, toda essa área que eles está depositando sedimentos fluviais, nesse trecho todo. Então esses materiais desagregados estão depositando como sedimentos arenosos. Isso aqui é um grande delta, em Bangladesh, também deposicional. Isso aqui são bacias que estão em subsidência, estão descendo aí centímetros ou milímetros a cada 1000 anos, e gerando acúmulo de sedimentos que vem de lá. E aqui tem um grande sistema com topo plano aqui e uma frente inclinada. Se você fizer um desenho aqui, você vai ver uma coisa desse tipo, que é uma grande cunha de sedimentos na margem continental. Tem milhares de metros de espessura nessa região e vai diminuindo para cá. Na verdade, esses sedimentos se espalham aqui no leque de Bengala a distâncias muito grandes, né? Milhares de quilômetros para lá, você acha sedimentos que vieram do rio ainda, por correntes de fundo. Então tem uma pilha de sedimentos e tem subsidência. Isso é o que a gente chama de sedimentação, de deposição sedimentar, e é nesse processo que você transforma os sedimentos em rochas sedimentares. Então, aqui você imagina que tem milhares de metros, né? Vamos supor 4.000 metros de rochas sedimentares, que são sedimentos na superfície que vão indo a profundidades maiores e pelos processos de litificação vão se transformando o sedimento em rocha. Então aqui o que está em azul é poro vazio. São fragmentos, né, de minerais na fração areia, aqui nesse caso, e espaço vazio entre eles. É lógico que eles se tocam em três dimensões, né? Mas você imagina, você tem bolas de bilhar empilhadas, elas tocam umas às outras num ponto só. Se você fizer um corte que não pega esse ponto, parece que elas estão flutuando. É isso que está acontecendo aqui, né? Então, de fato, elas se tocam, mas se tocam pontualmente. Então tem um espaço poroso muito grande, maior que 30%, 33% da rocha aqui, é poro. Isso aqui é uma rocha sedimentar que é quase um sedimento. Então, eu estou usando para ilustrar um sedimento bem aberto, com muito poro. Com a compactação, os contatos começam a ficar com essa cara aqui, ó. Contatos côncavo-convexos, planos, às vezes até serrilhadinhos, que a gente chama de suturados. Olha esses grãos aqui, ó. Então tinha poros maiores entre eles e a deformação do grão por dissolução por pressão, no caso do quartzo aqui, foi reduzindo o espaço poroso e tornando isso aqui um material coeso. Se uma coisa desse tipo aqui você pode pegar com a mão e ele desagrega como areia, esse aqui não, isso aqui é uma rocha feita de grãos de areia. Eles estão grudados. E tem outro processo aqui, que são essas coisas com uma corzinha clara que estão entre os grãos, que aqui tem outra imagem que dá para ver melhor. Isso aqui tudo é mineral neoformado no poro. Isso aqui é carbonato de cálcio, nesse caso, tem muitos outros tipos de minerais que se formam no espaço poroso, e a gente chama de cimento,
Ele gruda os grãos. Então aqui você transformou uma rocha sedimentar em rocha, um sedimento em rocha sedimentar, desculpe, porque a bacia foi afundando, os sedimentos foram se empilhando, e esses de baixo aqui ficaram em condições de temperatura e pressão maior, sim, mas não é isso que condiciona a litificação. O que condiciona é a compactação, certo? Que vem da sobrepressão, da carga que vem em cima, e o fluxo de fluidos implicou numa deposição em alguns lugares de minerais dentro dos poros, e aí tudo isso gruda. Então não podemos confundir esse processo aqui com o processo de metamorfismo, né? Isso acontece até se você não tem temperaturas que instabilizam os fragmentos minerais que você tem aqui, você não pode chamar de metamorfismo. Só a partir do ponto em que você tem reações metamórficas, quer dizer, reações em estado sólido entre grãos diferentes, e uma deformação ou uma deformação importante tectônica, você não vai chamar de pervasiva, dúctil, você não vai chamar de rocha metamórfica. Então o metamorfismo vai começar depois dos 300 e tantos graus, né? Que implica em profundidades altas, acima, dependendo do grau geotérmico, acima de 15 ou até acima de 20 quilômetros. Então como é que acontece esse metamorfismo? Bom, dois tipos de metamorfismo mais comuns em dois ambientes totalmente diferentes. Um é você pegar rochas, por exemplo, imagina que as rochas que estavam nessa profundidade da crosta, nesse evento aqui de colisão continental, gera uma deformação, a crosta se espessa, então você tem rochas que estavam numa certa profundidade aqui e agora estão em profundidades muito maiores. Elas estavam no raso e agora estão com essa pina inteira em cima. Então você tem uma trajetória de levar rochas a pressões e temperaturas maiores, rochas que estavam mais perto da superfície, podiam ser sedimentares, podiam ser ígneas, e aí elas vão atravessando essas faixas de temperatura e pressão e indo para campos em que aqueles minerais que elas tinham antes não são estáveis. Por exemplo, argilominerais, que são neoformados lá no intemperismo, compõem rochas sedimentares. Se você vai levando ele para temperaturas acima de 300 e tantos graus, eles já não são estáveis e vão virando outras coisas. Não só eles vão virando, eles vão reagindo com as coisas que tem ao lado também. Então essa instabilidade gera novas texturas, novas composições mineralógicas, mesmo se você mantém a composição química, e isso são os xistos, são os gneiss, são as rochas metamórficas. Esse metamorfismo a gente chama de regional, porque ele vai aparecer em muitas unidades na escala de um mapa. Isso aqui são dezenas a centenas de quilômetros. Mas existem metamorfismos que a gente chama de contato. Se você traz um corpo de magma a uma profundidade rasa, ele tem uma temperatura alta, por exemplo, um magma que está acima de 700 graus, e ele está a uma profundidade pequena, essas rochas aqui estavam a 180 graus, por exemplo. Então, a troca de calor do magma, né, com a rocha do entorno faz com que ela passe dessas temperaturas de metamorfismo. E você pode metamorfizar uma franja em volta do seu corpo magmático. Esse a gente chama de metamorfismo de contato. Então são tipos diferentes de metamorfismo, depois vocês vão estudar isso nas aulas específicas. Mas por enquanto a gente tem que entender que isso transforma rochas de níveis rasos em outros tipos de rocha que são estáveis a temperaturas e pressões maiores. Claro que a própria subducção é um processo de metamorfismo, né? Se tiver subducção de litosfera oceânica a grandes profundidades, vai sofrer metamorfismo, e essas mudanças de fase mudam não só a estrutura cristalina, como as densidades também, tem implicações para a subsidência, para o surgimento. São coisas importantes que a gente discute depois. Agora, esse metamorfismo, esse processo do regional aqui, esse aqui não, mas esse processo do metamorfismo regional, ele pode levar rochas da crosta, como a gente tinha dito antes, a profundidades grandes o bastante para que haja fusão. Então, na base da crosta aqui, você pode ter passado das condições em que qualquer sólido com aquela composição é estável. Então, você funde a própria crosta continental, como eu dei o exemplo do Himalaia, e é por isso que a gente pensa num ciclo, né? Um ciclo
de uma rocha original, provavelmente ígnea ou metamórfica, sendo erodida, transportada, virando sedimento. O sedimento litifica, depois ele pode se envolver numa situação dessa e para condições em que ele se transforma numa rocha metamórfica, e depois ele pode ir para condições em que ele funde e volta. Claro que esse ciclo não é perfeito, por quê? Porque, como a gente viu, os principais lugares de geração de rocha ígnea são zonas de subducção em arcos e as dorsais, principalmente as dorsais. Isso aqui gera um volume considerável de rocha ígnea, sim, mas na escala global não é muito expressivo. Então esse ciclo ele funciona como se cada traço entre uma rocha ígnea, por exemplo, passando a uma rocha sedimentar, passando uma metamórfica e voltando à ígnea, cada traço aqui trabalha com uma fração cada vez menor de rochas. Então existe uma probabilidade de uma rocha ígnea ser erodida e virar sedimentar, mas existem rochas ígneas que estão preservadas na crosta desde o Arqueano. Da mesma maneira, tem sedimentos preservados na crosta desde o Arqueano que não viraram rochas metamórficas. E muitas rochas metamórficas de todas as idades que não fundiram. Então, cada um desses traços aqui é uma fração, uma porcentagem só que entra no ciclo. Por isso que a gente diz que o ciclo das rochas é um ciclo imperfeito. Ele não é... Nem toda rocha ígnea é fusão de uma metamórfica, a não ser que você considere que o manto todo é rocha metamórfica. Dá para pensar dessa maneira assim, né? Mas a questão é que, assim, se você andar para trás, ele funciona, mas para frente talvez não, né? As rochas ígneas são fusão de metamórficas, as metamórficas são metamorfismo de ígneas sedimentares ou outras metamórficas. Agora, para frente, ele não é perfeito. Não é certeza que uma rocha ígnea vai virar sedimento, ela pode se preservar até que o sistema solar desapareça. Para todas vale isso. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigado.